agora Dr. Ian, que ele é Dr. Ian Varela, o Dr. Ian Gancier Varela, que ele é o quê? Ele é advogado, professor, pós-graduado em Direito Empresarial, Previdenciário e Previdência Complementar, e também em Seguridade Social, em Direito Tributário, e ele é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Carapicuíba. Eu convido ele agora para ministrar a palestra sobre as hipóteses de revisão de fato. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Ian. É uma grande honra recebê-lo novamente na OAB Santo Amaro. Já foi um grande sucesso da vez anterior que passou aqui. Está retornando no nosso segundo congresso. Agora aí, a imagem e a fala é toda sua pelos próximos 40 minutos. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde, doutores. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do professor Marcos, meu amigo, para realizar essa palestra de revisão de fato, né? Gostaria de agradecer à OAB de Santo Amaro e também enaltecer esse evento com palestrantes que estão trazendo temas muito importantes para o direito previdenciário, né? Eu possuo um livro de aposentadoria especial, um manual de aposentadoria especial que está sendo vendido pela Amazon, e eu dei um desconto de 50% tanto para a primeira edição como para a segunda edição, que é relacionada atualizado conforme a reforma da Previdência, né? E os doutores podem acessar tanto pelo celular, pelo computador ou pelo Kindle, né? Que seria um aparelho da Amazon, né? Então, relacionado ao tema de revisão de matérias de fato, né? O principal, né, seria, eu entendo que é o primeiro atendimento previdenciário com o cliente, né? E nesse primeiro atendimento, né, deve ser feita uma entrevista com o cliente para ser verificado o que foi concedido pelo INSS, né? Então, existe uma ficha de entrevista que eu já publiquei no Jus Brasil. Acho que a maioria dos advogados já possui mais ou menos essa ficha de entrevista, né, que vai elencar a maior parte da vida laboral do segurado, até mesmo as hipóteses de fato que vou tratar aqui nessa palestra, tá? Então, após esse atendimento, né, essa entrevista com o cliente, será analisado a documentação. Então analisa-se o processo administrativo que concedeu uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, benefício por incapacidade e até mesmo benefício assistencial. E dependendo do que for alegado, discutido nesse processo administrativo, né, e se faltar alguma documentação, aí teria que solicitar ao cliente, né, que fornecesse essa documentação. Então, os principais documentos que devem constar no processo administrativo, claro que vai depender de caso a caso, né, que é a carteira profissional, o PPP, a carta de concessão, processo administrativo, extrato previdenciário, microficha. Então, aí vai depender do caso que os doutores estão analisando, né? Então, com base nisso, vai ser verificado quais são os possíveis direitos que o segurado tem, com base nessa análise documental, e, por fim, é feito a análise relacionada aos cálculos previdenciários, tanto para verificar os salários de contribuição, verificar o tempo de contribuição, se existe tempo especial, se faltou algum tempo de contribuição que pode auxiliar no aumento do benefício, transformação do benefício. Então, essas questões, após esse primeiro atendimento, vai ser feito essa análise completa do caso do seu cliente, né? Conforme a palestra anterior, né, que foi relacionada ao tema da decadência, né, muito bem explicado pelo professor Cris, né, que quando que seria aplicada a decadência, né, se existem um novo entendimento do STJ, que é o tema 975, que foi bem discutido pelo professor,
que seria aplicada a decadência para os casos em que o segurado, digamos, apresentou alguma documentação, não foi devidamente analisado pelo INSS, o STJ entende que, se ultrapassou o prazo de 10 anos da concessão, estaria decaído o direito do segurado de pedir essa revisão. Tá? Então, apesar de eu não concordar com esse tema, né, porque muitas vezes o INSS não analisa da forma correta, o segurado também não possui o entendimento técnico, então por isso que até mesmo no atendimento inicial, num pedido inicial de aposentadoria, é de suma importância a presença de um advogado especialista nessa área, né, para evitar esse problema. Né? Já vi casos em que o próprio segurado achava que ele tinha que esperar 10 anos da concessão para pedir a revisão. Então, para você ver como eu posso dizer, a falta de informação que a pessoa tem, né? Ainda mais num Brasil subdesenvolvido, né? E do tamanho continental, né? Então, conforme o tema 975, seria aplicada a decadência para questões controvertidas que não foi apreciado no ato administrativo de concessão do benefício. Então, tanto na análise administrativa deve ser verificado quando que foi concedido o benefício, quando que foi realizado o primeiro pagamento, porque aí seria a partir desse momento que se contaria a decadência. Né? Então, se foi concedido no dia 28/11, né, e pago nesse mesmo dia, vai se contar a partir do mês subsequente. Tá? E um adendo que eu gostaria de fazer em relação a esse tema, né, que eu entendo, e até mesmo está discutido no voto dos ministros, que questões que se aperfeiçoaram ou consolidaram em momento posterior à concessão do benefício não faz parte diretamente da tese representativa da controvérsia e não espelha os fatos dos autos. Essa parte é uma menção de um ministro do STJ relacionado com a reclamação trabalhista. Existem outras decisões do STJ, excluindo os casos em que o segurado ajuizou uma reclamação trabalhista visando o reconhecimento do vínculo empregatício. Então, nesse caso, conforme o entendimento do STJ, não estaria abarcado pelo prazo de decadência, né? Porque não foi discutido no processo judicial, não constou no processo judicial, tá? E um outro ponto importante digamos que uma pensionista, né, busca o escritório e discorre que o segurado, né, o marido dela, tinha um tempo especial e a concessão desse benefício foi em 1999, né? Existem decisões do STJ, decisões recentes, que discorrem que a decadência, né, se contaria a partir do momento da concessão da aposentadoria que foi concedida ao segurado, não a partir do momento que foi concedida a pensão por morte. Existe uma certa discussão, né, em relação ao princípio actionata, né, que seria a partir do momento que a pessoa toma ciência do seu direito, né, então a pensionista ela não pode pedir uma revisão da aposentadoria do seu marido na época, porque ela não é a titular do benefício, só nasceria o direito à revisão a partir do momento que ela fosse a titular desse direito, né, desse benefício, tá? Essas jurisprudências eu coloquei nos slides, tá? E eu disponibilizei no site no canal do Telegram, que eu compartilho notícias, tá? E depois, se for o caso, eu encaminho para o professor Marcos também para compartilhar com os doutores, tá? Já em relação à prescrição, né, digamos que o segurado tenha direito à revisão, contaria os últimos 5 anos que seria possível pleitear, seja na esfera administrativa ou no processo judicial, tá? Então, caso os doutores tenham alguma dúvida em relação à questão documental, à questão da decadência, da prescrição, deixe um comentário para responder as dúvidas, tá? Antes de partir para as hipóteses de revisão. Bom,
seria 7 hipóteses de revisão de fato, tá? Que tanto nessa ficha de atendimento você deve colocar para já no primeiro atendimento, seja de uma requerimento de aposentadoria ou no caso da revisão de benefício, tá? A revisão de matéria de fato, né, ela vai verificar questões relacionadas à vida laboral do segurado ou no caso do dependente, também da vida do segurado, né? E a primeira hipótese de revisão que seria possível do segurado solicitar essa revisão, e não seria possível, no meu entendimento, no caso da pensão por morte, tá? Que seria o recolhimento em atraso, que determinados segurados do INSS eles podem recolher contribuições em atraso. Muitos segurados, durante o trâmite da reforma da Previdência, estavam com essa dúvida se seria possível recolher a contribuição previdenciária ou não, que não recolheu na época própria. Então, tanto o autônomo, né, que seria o contribuinte individual, também conhecido como empresário, né, ele pode recolher a contribuição em atraso, desde que possua documentações relacionadas à atividade laboral do período. Então, a pessoa trabalhou como empregado em 1980, tem um período como empresário de 87 a 88, de 2000 a 2003, né? Então, é possível fazer esse recolhimento, tá? E já em relação ao segurado facultativo, que existem muitas dúvidas, né, do segurado se seria possível. Dentro do período de 6 meses, caso ele não tenha perdido a qualidade de segurado, é possível recolher a contribuição em atraso porque ele não perdeu essa qualidade. É a única hipótese no meu entendimento. Então, não poderia recolher como desempregado, né? Estava desempregado lá atrás e não recolher. Não seria possível. Então, em relação ao contribuinte individual, né, que é propriamente dito, o principal cliente que vai ter direito a um aumento de benefício, um tempo de contribuição, porque o segurado facultativo são em pequenas situações, e como é caso de revisão, não será possível porque já ultrapassou esse prazo de 6 meses, né? Então, o contribuinte individual, ele deve apresentar a documentação para o advogado, né, para que seja feita essa análise, para verificar se é uma prova plena ou se seria o início de prova material e se é possível complementar por testemunhas, tá? E além dessa comprovação de tempo, para que seja comprovado o salário de contribuição, dependendo, claro, se for a partir de 94, né, de julho de 94, aí sim vai ter alguma diferença em relação ao pagamento de um valor superior ao salário mínimo. Mas caso não seja comprovado o salário da época, seria sobre um salário mínimo, tá? Então, o segurado ele vai, nesse processo de revisão, apresentar os documentos relacionados à empresa e o INSS vai fazer essa análise ou no processo judicial, tá? Então, sendo comprovado esse tempo de contribuição na qualidade de contribuinte individual, se discute será que seria possível contabilizar o tempo como tempo de contribuição e como carência, conforme o artigo 27, inciso 2 da Lei 8.213, é possível contar como carência, né, desde que o primeiro pagamento na qualidade, na condição de contribuinte individual, foi feito na data do vencimento, tá? Então, se a pessoa recolheu a primeira contribuição em dia em atraso, será contado apenas como tempo de contribuição, tá? E o outro ponto que é muito importante no processo administrativo e no processo judicial é em relação à base de cálculo para pagamento desses valores em atraso. O INSS ele entende, conforme o artigo 45A, parágrafo 1º da Lei 8.213, será aplicado 20% sobre o valor da renda mensal inicial. Então, o INSS ele vai utilizar
de julho de 94 até a data do requerimento, e desse valor, que é a média, ele vai aplicar 20% a correção monetária e uma multa, né, relacionada a esse período, porque seria uma indenização ao sistema previdenciário, não é um recolhimento em atraso. Já para os casos anteriores à medida provisória 1523 de 99, seria só o valor de 20%, mais a correção monetária, né, e o juro, se for o caso, porque já nesse caso não existia essa previsão legal, e o tempo rege o ato, né, o princípio que rege basicamente o direito previdenciário. Então, se o segurado possuir um tempo de contribuição na condição de contribuinte individual a partir de 96, seria possível, no meu entendimento, buscar na esfera administrativa esta revisão, para que seja contabilizado esse tempo que não foi contado na época da concessão do benefício, tá? Já para os casos em que for anterior à medida provisória, caso não tenha sido discutido no processo administrativo, vai ter que ser feito prévio requerimento administrativo, no meu entendimento, e o próximo caminho seria a ação judicial, porque o INSS ele vai aplicar, como o valor está prescrito, né, ele vai aplicar a forma de cálculo de indenização. Já na esfera judicial, o cálculo em si vai ser muito mais vantajoso, né, e às vezes a pessoa quer recolher um período de 3, 4 anos, após 96, dá 20, 30 mil reais. Então, é um valor muito acima do que na esfera judicial. Então, vai depender muito de cada caso, vai ter que ser verificado conforme os cálculos previdenciários, se essa hipótese de revisão é vantajosa para o segurado, qual que seria o retorno financeiro para incluir 1, 2, 3, 5 anos no cálculo de tempo de contribuição, seria possível transformar uma aposentadoria por pontos, se o fator previdenciário ele vai próximo de 1, então vai depender da situação. Existe aqui uma jurisprudência do TRF4 que a pessoa agravou uma decisão em que tinha sido determinado que o segurado realizasse o pagamento na esfera administrativa antes que houvesse a comprovação desse tempo de contribuição. Então, aqui no entendimento do TRF4, no momento inicial da ação previdenciária, é prematura a expedição de guias para pagamentos de valores referentes ao recolhimento das contribuições em atraso. Tá? E aqui, já em relação à pensão por morte, é porque não é possível recolhimento pós-mortem, né? Então, caso a pensão por morte tenha sido concedida e tinha um período que o contribuinte individual não recolheu, né? Vai ter essa discussão, apesar do novo decreto abrir margem para essa possibilidade de recolher a contribuição em atraso, mas seria para casos específicos que não atingiria essa situação. Bom, a segunda hipótese de revisão de fato, né, de matéria de fato, que pode ser incluída num processo de revisão administrativa ou judicial, os casos de reconhecimento de tempo especial, em que o segurado trabalhou toda a sua vida laboral ou durante a sua vida laboral. Muito importante que, nesse caso, né, seja analisado a legislação da época, então, de cada época, né, que inicialmente seria o decreto 53.831 de 64, o decreto 83.080 de 79, que teve vigência em relação à categoria profissional até 28/4 de 95 e até 05/3 de 97 em relação aos agentes nocivos. Existe essa discussão em relação se a categoria profissional iria até 97, né? Mas, em meu entendimento, é possível, seria possível apenas até 95, porque a lei
excluiu a menção em relação à categoria profissional. Já os últimos 2 decretos é o 2.172 de 97 e o atual, que é o 3.048 de 99. Tá? Então, esses decretos constam o rol de agentes nocivos. Importante dizer que o rol é exemplificativo, né? Não é necessário que conste todos os agentes nocivos, porque a súmula 198 do extinto Tribunal Federal Regional, né, de recursos, na verdade, né, que seria o atual STJ, discorre que, se for verificado que a perícia judicial constata que o ambiente é insalubre, né, esse tempo pode ser contabilizado como especial, tá? Então, em relação à documentação que o segurado deve apresentar ou já constar no processo administrativo, para que seja feita essa revisão, seriam os formulários anteriores ao PPP, então é o DSS, DIRBEM 8030, que podem ser emitidos até 31 de 12 de 2003. A partir de 1 de 1 de 2004, somente é aceito o PPP, tá? Já em relação a algumas situações, digamos que o PPP não foi preenchido da forma correta, ou agente nocivo calor, ruído, e às vezes será necessário apresentar o LTCAT para determinadas situações que não consta a técnica utilizada, não está sendo informado da forma correta, ou seria possível também pedir essa retificação para que a empresa apresente uma declaração, né, para que informe qual que foi a técnica utilizada, se foi o NH1, NR15, se a exposição era permanente, se existia EPI. Então, deve ser verificado se o PPP foi preenchido da forma correta. Caso possua também o mapa de risco, todas essas situações que podem auxiliar nesse pedido de revisão. Tá? Então, além da carteira de trabalho, também seria o PPP, os 2 documentos principais para solicitar a revisão de tempo especial, né, de inclusão, reconhecimento do tempo especial, seja para uma concessão de aposentadoria especial ou a conversão do tempo. Tá? Existe, conforme a reforma da Previdência, na emenda constitucional 103 de 2019, não seria possível converter o tempo especial após a reforma da Previdência. Tá? E atualmente existe a idade mínima que deve ser discutida no processo judicial em relacionado a isso. Tá? Já em relação a algumas súmulas, né, da TNU, né, as principais seriam a súmula 9, 49, 55 e 68 e 87, que trata sobre temas técnicos da atividade especial, né, que é sobre o EPI que não é eficaz em relação ao ruído, a agentes químicos que são cancerígenos, a questão da permanência, que é só exigida a partir de 29 de 4 de 95, a conversão do tempo da atividade especial ela deve acontecer no momento do requerimento da aposentadoria. Então, atualmente seria 1.4, né, para o homem e 1.20 para a mulher. Tá? Já em relação a... Também existiria o tema 55 do STF, né, que é também relacionado ao EPI. Tá? E a terceira hipótese, né, aqui de revisão, que seria uma outra possibilidade, que é o tempo rural, né? Então a pessoa trabalhou lá na roça, né, em 1970, 1980, né? Normalmente segurados que estão se aposentando agora, né, de 60 até 80 mais ou menos, né, que a pessoa trabalhou desde a infância e foi até mais ou menos uns 18 anos, né? E o principal documento que deve ser avaliado, né, seria tem o rol, né, exemplificativo
do artigo 106 da Lei de Benefícios, que é o contrato de trabalho, contrato de arrendamento, bloco de notas, notas fiscais, documentos médicos, escolares, militares, eleitorais, tá? Então, seriam 3 segurados que podemos elencar, né? Que é o trabalhador rural, empregador rural e o segurado especial, né? O trabalhador rural, na maioria das hipóteses, ele se enquadra como um segurado especial, tá? Tem o boia fria, né? Aí aqui, já em relação ao trabalhador rural e o empregado rural, vai ter uma distinção quanto à comprovação do tempo especial. Sendo comprovado esse tempo especial, em relação ao segurado especial, ele vai ser contado mesmo que a pessoa não recolha as contribuições previdenciárias, tá? Já em relação ao empregador rural, ele deve comprovar o tempo de contribuição e comprovar o exercício da atividade remunerada, porque ele está na condição de contribuinte individual, tá? E existe aqui, já em relação à documentação, que não necessita corresponder a todo o período controverso, conforme a súmula 14 da TNU, e é possível reconhecer o período anterior à data do documento. Então, se a pessoa te apresentou, né, um documento de 1985, mas também trabalhou de 1980 até 1988, é possível estender esse período para trás, desde que exista prova testemunhal relacionada a esse tempo, né, conforme a súmula 577 do STJ. E caso a pessoa não possua a documentação, mas conste no nome de um familiar que residia no mesmo endereço, é possível, conforme a súmula 73 do TRF4 e conforme outros entendimentos dos tribunais superiores relacionados a isso, né? Tem o entendimento da TNU, né? Bom, então, a questão da idade mínima da filiação em relação ao tempo rural. No julgamento do STJ, tinha sido definido que seria 12 anos para qualquer período. Posteriormente, veio a ação civil pública, que diz que não existe limite de idade. Tá? Então, essa ação civil pública ela deve ser aplicada para todo o Brasil e não existe o limite de idade. O INSS ele deve reconhecer se a pessoa trabalhou mesmo antes dos 12 anos, porque ela não pode ser prejudicada pela falta de fiscalização do órgão público, né? Voltando à parte do pagamento, né? Se for comprovado e a pessoa averbar isso no INSS, será contado como tempo de contribuição e caso ela queira contar como carência, ela deve realizar o recolhimento das respectivas contribuições desse período comprovado. Então, digamos que o benefício foi concedido e não foi contabilizado esse tempo rural, mas foi discutido, aí seria ou no processo judicial ou no processo administrativo, seria averbado esse tempo para que houvesse o reconhecimento para aumentar o tempo de contribuição na aposentadoria por tempo de contribuição para chegar na aposentadoria por pontos, né? Ou até mesmo se for o caso da aposentadoria híbrida, né? Então aí vai depender da situação, tá? Já para o período posterior a outubro de 1991, tanto para tempo de contribuição como carência, o segurado ele deve realizar o recolhimento das contribuições. Já em relação à averbação no regime próprio, né, caso tenha sido concedido uma aposentadoria com base na regra de transição e o segurado tinha direito a um benefício mais vantajoso com a inclusão desse tempo rural, é possível que ele realize a averbação desse tempo, só que ele vai também ter que indenizar independente do período, tá? Porque diferentemente do regime geral, o regime próprio, né, ele exige
que seja feito o recolhimento, porque existe a contagem recíproca, né? Então, o tempo que a pessoa leva do INSS para o regime próprio, vai existir uma compensação financeira, tá? Então, em regra, a compensação financeira vai ser feita pelo contribuinte individual, tá? Então, caso agora a quarta possibilidade de revisão, de inclusão de tempo de contribuição quanto às matérias de fato, né, seria o aluno aprendiz, né, que a pessoa que trabalhou, foi aluno aprendiz numa escola federal, estadual, municipal ou particular que seja reconhecida como tenha essa parte de estudo, né, curso técnico, que tenha ocorrido uma contraprestação de orçamento da União. Existe a súmula 97 do TSU, que é utilizada tanto no regime geral como no regime próprio, tá? Existem decisões do STJ em relacionado a isso, e um ponto muito importante que foi a mudança da súmula 18 da TNU, que antigamente dizia que a pessoa que foi aluno aprendiz que prestava serviços, né, para terceiros, né, se ela recebesse uma remuneração indireta, em regra, bastaria, né? Mas atualmente, conforme a súmula 18, existem julgados na primeira instância, né, aplicando tanto a redação anterior como a nova redação da súmula 18, tá? Mas a súmula 18, ela exige que, para que seja contabilizado esse tempo de aluno aprendiz como tempo de contribuição, é que no período de aprendizado a pessoa recebeu de forma simultânea, né, uma retribuição indireta ou direta a conta do orçamento e tenha ocorrido a título de prestação de contraprestação por labor, referente a essa remuneração indireta ou direta, na execução de bens e serviços destinados à terceira. Então, a pessoa exercia esse curso técnico, e nesse curso técnico tinha tanto a parte teórica como a parte prática, né, que existia essa execução de bens ou serviços para empresas que possuíam um convênio com a administração pública, tá? Então, os requisitos exigidos atualmente, né, apesar de existir uma discussão relacionada a essa súmula 18, que foi interposto um recurso que ainda não foi julgado pela parte que seria o segurado, né, em relação à exigência de estar esses 4 requisitos. Tá? Então, atualmente, seria a pessoa ter cursado numa escola federal, estadual, municipal ou particular, né, ter existido uma execução de encomendas para terceiros e recebido uma contraprestação direta ou indireta à conta do orçamento público. Tá? Um segundo tempo de contribuição que pode ser contabilizado é o estágio. Apesar de, como eu falei inicialmente, lá na parte de recolhimento em atraso, o estágio ele vai ser contado só nos casos em que o segurado recolheu como segurado facultativo. Mas existe a possibilidade da pessoa ajuizar uma reclamação trabalhista para desvirtuar, demonstrando que não era um estágio, e sim ele tinha um vínculo empregatício. Né? Então, está sendo comprovado que não era um estágio, é possível somente porque, numa ação trabalhista, que seria o melhor caminho, né? Ou na ação de revisão, para que esse período seja contabilizado, demonstrando por meio de documentos, e-mails, testemunhas, que seria o principal foco, porque as testemunhas poderiam demonstrar que não era um estágio, né, que a pessoa não estava aprendendo, que existia a subordinação, né, todos os requisitos da legislação trabalhista, né, na CLT. Então, essa hipótese seria ou pelo recolhimento como facultativo ou desvirtuamento da finalidade do estágio. Tá? O terceiro tempo de contribuição que pode ser contabilizado para aumentar o tempo de contribuição de segurado ou para a concessão da aposentadoria por idade é o tempo de serviço militar. Apesar do INSS entender
que o tempo de serviço militar ele é contado apenas como tempo de contribuição, já no Poder Judiciário ele é contado tanto como tempo de contribuição como carência. Então é possível que numa aposentadoria por idade a pessoa peça que seja incluído esse tempo de contribuição. Então, digamos que o benefício da aposentadoria por idade foi negado porque faltou a carência exigida pela lei de 180 meses, né? Ele pode, num processo de revisão, pedir que seja concedido desde a DER. Então, apesar de ter sido indeferido, ele vai pedir esse reconhecimento primeiramente no processo administrativo ou no processo judicial, tá? Como eu disse, o melhor caminho seria no processo judicial, porque o INSS ele não reconhece como carência no caso da aposentadoria por idade, tá? Existe uma certa discussão em relação ao tempo especial. Existem decisões do STF que não seria possível contabilizar como tempo especial esse exercício do tempo militar, tá? É possível contabilizar nos outros regimes, desde que a pessoa não tenha utilizado esse tempo de reservista ou no regime próprio, ou no próprio, digamos que a pessoa foi militar. Nesse caso, ela só pode contar em apenas um regime, tá? E, por fim, a próxima hipótese, né, é a reclamação trabalhista. Então, a reclamação trabalhista, como eu disse, né, pode ser tanto para desvirtuar o caráter de estágio, ou para reconhecer tempo de contribuição, ou para reconhecer salário de contribuição. Então, é uma das hipóteses em que, digamos que o benefício tenha sido concedido em 2015, mas o segurado durante esse tempo ele está buscando o reconhecimento do tempo de contribuição, ou até mesmo está discutindo verbas trabalhistas remuneratórias que não foram pagas na época, né? E também em relação ao tempo especial, né? Porque às vezes tem um adicional de insalubridade, periculosidade, e isso pode auxiliar num processo de revisão da aposentadoria desse segurado, tá? 2 pontos importantes, né, que o advogado ele deve ter muita atenção evitar acordo trabalhista sem a instrução probatória, porque se não houve instrução probatória, dependendo do caso, não vai ser reconhecido, como eu vou falar um pouco mais à frente. E o outro é com excesso de verbas indenizatórias. Então, a empresa compromete a fazer o acordo, né, que vai ser homologado na Justiça do Trabalho, e ela diz que as remunerações seriam de apenas R$1.000 e as verbas indenizatórias seriam R$9.000. Então, vai ter problema quando for averbar esse processo trabalhista num processo de revisão, no processo de concessão do benefício, porque o INSS ele vai utilizar apenas esse salário que foi recolhido. E o outro ponto é solicitar a retificação da GFIP, de cada competência reconhecida na ação. Então, tanto para evitar que o INSS não reconheça esse salário de contribuição, então é muito importante que no processo trabalhista conste mês a mês qual que foi a verba reconhecida, tá? Porque aí vai surtir efeitos num processo de revisão, tá? Então, aqui, como eu disse, o acordo homologado na Justiça do Trabalho pode possuir 2 efeitos, dependendo do caso. Então, se houve o acordo com prova material e sem instrução probatória, eu entendo que é possível discutir isso no processo previdenciário, mas seria contabilizado como início de prova material. O juiz ele vai aceitar esses documentos, mas também vai ocorrer a instrução, ou vai ser uma prova plena, ou vai ter a necessidade de apresentar testemunhas, tá? E se não existir prova material e não ter ocorrido a instrução probatória, ela não serve nem como início de prova material, tá? E a averbação no INSS, a instrução normativa
77 de 2015, nos seus artigos 71 a 75, ela disciplina a forma que seria feito a averbação, o reconhecimento do tempo de contribuição ou do salário de contribuição nesse processo. Que, então, é importante solicitar a cópia do processo administrativo após o trânsito em julgado e, se for o caso, pedir a revisão do benefício, tá? Então, a outra hipótese, a última hipótese, né, que seria os benefícios por incapacidade. Então, ele pode ser contado como tempo de contribuição e como carência, tá, conforme o entendimento da súmula 73 e do STJ, né? Então, está aqui o número dos julgados dos tribunais, né, relacionado ao quesito de carência. E o período intercalado, né, muito importante, que o benefício previdenciário ele é contado como tempo de contribuição e carência quando ele é intercalado. Já o benefício acidentário não precisa ter essa intercalação entre as atividades, tá? Na verdade, tem mais um ponto, né, que é o adicional de 25% nas aposentadorias. Então, o segurado, ele tem essa necessidade de auxílio de terceiros, ele se aposentou por idade, possui 75 anos, 85 anos, por exemplo, e necessita do auxílio de terceiros. Existe no decreto 3.048 o rol que será possível pedir esse acréscimo, tá? O STJ, ele entendeu no tema, né, que seria possível para todas as aposentadorias, mas está suspenso conforme a petição número 802, que está suspendendo todos os processos que discutem essa matéria, tá? E por fim, né, sendo reconhecido, né, verificado que o segurado possui direito a um reconhecimento de tempo de contribuição, tempo especial, tempo rural, deve ser analisado, né, conforme os cálculos previdenciários, se é possível pedir uma transformação entre as aposentadorias, se ele está recebendo benefício por incapacidade da forma correta, se é possível pedir o auxílio-doença ser transformado em aposentadoria por invalidez, um benefício assistencial para um benefício por incapacidade. Ou também o segurado ele tinha direito a benefício assistencial, benefício previdenciário, mas foi concedido assistencial, e a pessoa que seria o dependente pode pedir uma pensão por morte desde que comprove que a pessoa já tinha direito ao benefício previdenciário, tá? Então, caso os doutores, aqui para finalizar esse tema, né, das revisões, caso tenha alguma dúvida, né, estou encerrando por aqui,